pompoarismo cristão realmente aumenta a vontade de namorar esse homem mesmo? Será que é verdade? Então a gente vai começar com um versículo hoje, tá? Quero começar com esse versículo aqui que diz lá no livro de Salmos para você, minha irmã. Tá? Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial, admirável, como as obras das tuas mãos, maravilhosa. E é disso que eu tenho plena certeza. Em Salmos 139, minha irmã, o nosso corpo é a obra maravilhosa do nosso Deus eterno, poderoso. Então, eu quero trazer isso para você com muito carinho. Bom, por quê? Porque o nosso corpo muitas vezes responde na nossa rotina puxada, assim como eu vivi, né? Uma rotina tão puxada, aonde que eu comecei a perceber, se você não sabe, eu deixei também lá aqui no YouTube também tem um vídeo falando sobre como surgiu o pompoarismo cristão, que eu percebi que o cristão, né? Que eu percebi que o quê? Eu também estava na rotina, vivendo uma vida, né? Geralmente cansada, isso há muito tempo atrás. Então, hoje eu venho trazer para você explicando, será que realmente o pompoarismo aumenta a vontade? E eu vou te mostrar até o final dessa aula aqui, comigo, o porquê e por que ele vai aumentar, tá bom? Será mesmo? Vamos ver comigo aqui. Qual é a diferença? Antes de mais nada, a gente tem que conhecer um pouquinho do nosso corpo. Então, primeiramente, existe a parte do que acontece, né? Primeiro, ele é totalmente diferente porque ele vai atuar em 3 áreas. O que geralmente você procura na internet vai atuar só na parte física. E aqui eu entro com a parte científica, parte da palavra de Deus, que é a Bíblia mesmo. Por quê? Porque eu vou trabalhar no corpo, na alma e no teu espírito junto dentro desse pompoarismo. Então, ele não é só um método, uma maneira de falar. Por que ele vai ativar, então, a sua vontade? Será mesmo que vai ativar? Né? Por quê? Porque vontade, agora você vai emendar um pouquinho, a gente vai entrar um pouquinho nessa parte científica para você entender um pouco mais. Eu vou deixar aqui a minha felpa na frente para não tampar aqui. Então, aqui vamos deixar todos os órgãos certinho, bexiga, útero, reto, tudo certinho aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais para vocês de uma forma bem tranquila. Bom, então eu vou falar direto sempre ao ponto para você, lembrando que sempre a gente vai trabalhar nas 3 áreas. E eu gosto de falar um pouquinho dessa fase, eu chamo ela de ciclo supremo. O que seria esse ciclo supremo? Minha irmã, você já ouviu falar disso? E só que você muitas vezes não liga. Vamos lá. Primeiro, quando a gente está namorando, na época do nosso namoro, hein? Que a coisa pegava fogo. Comenta aí comigo. Pegava fogo ou não pegava fogo? Como que era? Chegava lá e encontrar um marido, um namorado, né? Na época era namorado. Então se arrumava, passava aquele perfume gostoso, escovava os dentes, os dois. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, que eu falo para as minhas alunas até. Você, hoje, escova o dente com o mesmo creme dental. Sim ou não? Coloca aí se não escova o dente com o mesmo creme dental. Pois é. E se eu te falar que o nosso hálito tem que ser diferente, o sabor tem que ser diferente. Pois é, então se você já usa o mesmo creme dental, muda agora. Você já vai ter uma diferença aí no cheiro, no sabor. E sem falar também, ó, vou falar o seguinte, no sabão que lava roupa, no amaciante, se você pede para a tua diarista comprar ali, colocar para você, então presta atenção, minha irmã. Coloca um cheirinho, ou você coloca um cheiro diferente, lava as tuas roupas separadas. Por quê? Porque nós somos mulheres, nós precisamos do cheiro, nós precisamos do quê? Da parte do olfato, para vir essa vontade. O teu homem, o teu marido, ele vai olhar. O homem não é olhar, é visual, é cor, mas nós, mulheres, precisamos disso. Então, minha irmã, é muito importante. Deixa eu ver aqui, o que aconteceu aqui, meu Deus do céu, está tudo certo aqui. Pronto. Então, eu quero dizer para você, minha irmã, essa é a fase importante que eu chamo do ciclo supremo. E nós vivemos esse ciclo supremo? Não. Nós, depois de casado, algumas de nós, irmãs, começamos a viver o ciclo do desprazer. Então, eu começo com a fase do fogo na época do namoro, que eu sentia tudo isso que eu falei para vocês, o desejo, a vontade. Então, a casa da tua mãe e a casa da tua sogra, cada um não usava o mesmo sabão. Então, as roupas já eram lavadas diferente, creme dental. Isso é um estudo científico realizado, comprovado, tá? Então, mude já. Então, aqui já
Só o que eu estou falando para vocês já vai ser diferente. Porém, não é só isso, é claro. Então, nossa vontade é ligada totalmente na emoção. Vontade é emoção. O que é a vontade? É a famosa libido. Libido, o que mais que vocês falam aqui? A libido, ela não é só emocional, é a nossa energia. Libido, você está com libido às vezes para correr, para levantar. Você tem que ter essa energia de vida que Deus deu para nós, né? Que a alegria do Senhor seja a nossa. Então, começamos assim. Então, a fase é a primeira fase que eu vou falar. A segunda fase, irmã, presta atenção nessa segunda fase. Essa é a segunda fase aqui que eu uso, que vocês têm visto bastante, que é a fase da excitação. Vou pegar aqui para vocês, que vocês vão memorizar agora. Eu chamo fase da água. O que é a fase da água? É essa fase aqui, ó, a fase do quê? Da lubrificação, onde eu fico o quê? Molhada, onde eu fico pronta para quê? Para namorar o meu marido. Exatamente, eu tô prontinha, ó. Essa é a fase da água. Mas atenção, atenção, minha irmã, que é agora que vai entrar para você a diferença. Porque muitas vezes nessa fase aqui que você tá vendo, ó, essa fase que você está percebendo acaba muitas vezes não tendo continuação. Como assim, Eliette? Pois é, você está lá, igual eu, tá? Vou dar um exemplo meu lá, de 39 anos, estava eu tentando, chegava, né? Tinha a vontade, e a vontade, quando chegava nessa fase dessa vontade, o que acontecia? Era igual ligar o carro, você liga, mas não funciona. Carrinho velho, né? Tá lá. Então, para mim era assim, eu estava pronta, mas chegava e não conseguia. Porque agora tem a resposta que eu falei para vocês. Porque essa é uma fase muito importante. Essa fase da excitação, que a gente chama fase da água, aqui, ó, uma olhadinha, o que vai acontecer com você, minha irmã? Vai acontecer que você precisa, aqui, ó, de 500 ml de sangue chegando aqui. Já o seu marido precisa só de 80. 80. E o que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Você está na fase do fogo, chegou, pegou, ficou pronta, ficou molhadinha, só que você tá ali e você precisa desse sangue. Esse sangue chegou, porque afinal de contas você ficou pronta, certo? Só que você precisa de uma outra coisa que a gente chama de platô. É como se você ligasse o fogão e deixasse ele aceso o fogo. Tem que estar o quê? Pronto. E o que acontece aqui? Acontece aqui é que como se você pegasse e simplesmente desliga o fogo e a panela não ferveu a água, não ficou pronto. Quer dizer, é a fase do platô. Você cai, você perde. É o que acontecia comigo. Eu perdia. Eu ligava o carro e ele não funcionava. Eu ligava o carro e não funcionava. Ou quando ele pegava, ele ainda ia nos trancos, né? O carrinho velho. Vai indo. A mesma coisa. Por quê? Porque você precisa segurar. E é essa fase que a gente chama de fase do platô que sustenta esse sangue. É por isso que você não consegue, muitas vezes, a tua vitamina O vem, mas você perde. Começa, mas para. E aí você começa a perceber no seu corpo, como eu percebia no meu, que eu já estava alargada. Quer dizer, deixa eu pegar aqui minha outra panela para mostrar para vocês, que nem teve uma irmã que colocou assim, nossa, essa Penélope tá arrombada. Pois é, ela tá realmente um pouquinho alargadinha, né? Para não falar outra coisa. Então, olha só, exatamente. Aí tem uma coisa muito importante que acontece conosco, irmãs. Vamos lá, vamos lá. Além de a gente ter o fogo, né, que vai chegar, a gente tem a fase da água, que eu já mostrei aqui para vocês, que vocês não vão esquecer que essa é a fase bem importante. Ainda tem uma coisa, se você não perceber essa fase, acontece que o teu canal aqui, da tua Penélope, em média, ele tem de 7 a 10 centímetros, exatamente. Porém, quando eu estou na fase da água, pegar a casinha da água, o que vai acontecer com a fase da água? O seu canal vai alongar e ele vai alargar. Quer dizer, se a Penélope já estava alargadinha, o que vai acontecer? Ela vai alargar mais ainda, minha irmã. Exatamente isso. Então, você sente nada. Então, você já começa a não se perceber a tua musculatura. Porque aqui está fraco, aqui está flácido, exatamente, frouxa, como muitas das vezes usam isso.
Então, é muito importante cuidar e perceber isso, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Toda a minha parte sustentando meus órgãos, sustentando o meu assoalho. E, Eliette, o que isso tem a ver? Tem a ver que para você ter o teu orgasmo, a tua vitamina O, então você precisa. Eliette, eu consegui chegar lá. Pois é. Então, tem a explicação por que você demora mais. Por que o teu homem olhou e já chega para você? Porque ele precisa só de 80 ml. Ele chega e já está pronto, já chegou e já começou. Mas nós, irmãs, nós precisamos o quê? Nós precisamos manter, além de chegar esse sangue aqui, você ainda tem que fazer na fase do platô que eu ensinei lá, que você tem que segurar, manter, exatamente isso, manter. Então, minha irmã, o que acontece aqui? Aqui entra o pompoarismo. Os exercícios, o que acontece? Vamos lá. Hoje, quando a gente vai fazer a nossa mão, né? Fazemos a mão, a sobrancelha, pintamos o cabelo, isso é para nós. O pompoarismo cristão, que é o método que eu desenvolvi, ele é feito para você, minha irmã, mas também para o seu marido. Porque quem vai ganhar é vocês dois. Porque quando vocês começam a ter intimidade, tudo muda. Ele começa a participar com vocês, ele começa a perceber em você, no teu corpo. Você já começa a perceber no teu corpo, mas perceber de uma maneira pura, santa, sagrada, que foi o que Deus criou. Deus criou a pimenta, que eu vou chamar aqui para não ficar falando de sexo, para não